Uma boa noite a todos. Vamos iniciando então mais uma reunião, sempre gratos ao nosso Criador, a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amorosos. E que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Que possamos nesses momentos serenar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que a ajuda se faça presente e que essa ajuda se estenda a todos os doentes do corpo e da alma. E falando em doença, nós hoje trouxemos aqui do Evangelho, quando se fala na prece pelos doentes, em que ele nos diz: as doenças, elas pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que nós habitamos. As paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, ruins, prejudiciais, deletérias, que frequentemente são transmissíveis pela hereditariedade. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades que o nosso. E o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. Então, em mundos mais evoluídos, não há doenças como há na Terra, por quê? Que já são espíritos mais evoluídos, mais depurados, em que não necessitam desses aprendizados que nós ainda precisamos em mundos como é a Terra. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa a nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência, ou seja, até que tenhamos a condição, o mérito de ir para esses mundos onde não haja ali tantas dificuldades como essas doenças. Então ele fala para que devemos ter a resignação, mas ele diz: isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação atual. Mas se apesar dos nossos esforços não pudermos fazê-lo, temos que lutar para melhorar, sem sombra de dúvida, mas se não conseguimos os resultados esperados, ele diz, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Então Deus coloca à nossa disposição meios curativos, a ciência, a tecnologia, a cada dia se descobrem novos aparelhos, novos exames, novos medicamentos. Então tudo isso nós nos valemos e nós temos o dever e a obrigação de buscarmos a nossa melhoria física, o equilíbrio orgânico, porque é para isso que Deus coloca à nossa disposição. Sua solicitude previdente a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los, ou seja, é nosso dever procurar os recursos e aplicar para a melhora da nossa saúde física. Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica, e depois o Espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força, através da mediunidade curadora e da influência da prece. Então, aliado aos medicamentos que a ciência nos disponibiliza, aos tratamentos médicos, nós temos hoje mais do que nunca essa consciência da importância da prece, da importância do passe, da ação fluídica, de toda a assistência espiritual que se faz presente ali, quando nós estamos ligados com o pensamento a Deus. Tanto que hoje, grandes universidades do mundo, a gente tem aqui no HC grupos que se dedicam a estudar isso, a influência da prece, da meditação, o quanto isso é importante no processo de recuperação de um paciente. E para eles está muito claro que aqueles que alimentam a fé, a prece, e a meditação, isso tem ali uma influência enorme no sentido de acelerar a recuperação dos pacientes. E aqui no livro Consolador tem uma pergunta em que é feita, que Emmanuel responde. Qual é a pergunta? Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? A resposta de Emmanuel. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais,
Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então vejam que para nós aqui na Terra, a saúde é o equilíbrio perfeito do corpo físico, mas para a espiritualidade, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E ele diz que para que haja essa harmonia da alma, muitas vezes as doenças, essas moléstias, elas têm uma contribuição preciosa, claro, se bem aproveitadas, se bem compreendidas, se bem assimiladas, elas têm uma contribuição valiosa para a saúde da nossa alma. Né? Como ele diz aqui, são moléstias, são deficiências transitórias, passageiras aqui na Terra, porque o espírito ele continua a sua caminhada. Então, uma doença que às vezes tanto nos aflige, é importante termos essa consciência de que ela é transitória, que ela é passageira. Né? Há aquela frase que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, em muitas situações essa moléstia, essa doença, ela só atinge o nosso corpo enquanto há ali um aprendizado. Porque depois que passamos pelo aprendizado, mas esse aprendizado de fato, né, em que temos ali a fé, a confiança, lutamos pela vida, mas com essa resignação ativa, né, que não é daquele que desiste, mas daquele que luta, colocando ali nas mãos de Deus os resultados. Enfim, aquele que aprende, ele não tem mais necessidade da dor. Mais uma vez a gente reforça essa frase: lição aprendida, sofrimento terminado. E deixando muito claro também que essa doença não é um castigo de Deus, né, que ela é reflexo ali das nossas próprias criações, sejam de comportamentos dessa vida e muitas vezes de vidas anteriores, né, e desequilíbrios do nosso espírito que eles têm uma repercussão nas nossas células físicas, no nosso corpo presente. Né? E tem um caso interessante desse livro que chama Aulas da Vida, que é um livro com a psicografia do Chico Xavier por vários espíritos. Aqui no caso é um relato trazido pelo irmão X, que ele fala de um companheiro que chamava Maurício Tessi, né? Esse companheiro ele tinha ali crise aguda de artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune. E o que é uma doença autoimune? É aquela em que há um desequilíbrio do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, só que nesses casos, ao invés de defender o corpo, o sistema imunológico, ele em desequilíbrio, ele ataca os tecidos do próprio corpo. Ou seja, os soldados que deveriam nos defender, eles nos atacam. Então isso é uma doença autoimune, que é onde se enquadra a artrite reumatoide. Assim como outras doenças autoimunes, como Crohn, retocolite, psoríase, lúpus, são alguns exemplos de doenças autoimunes. E a artrite reumatoide, ela ataca sobretudo ali as mãos, os punhos, em que há muita dor, rigidez, né? Aqueles casos em que parece que há um endurecimento, essa rigidez que provoca ali até algumas deformações. E, enfim, ali hoje há muitos tratamentos que visam dar ali a melhor qualidade de vida para o paciente, né? Ele tem que passar, tem um acompanhamento. E felizmente a medicina tem avançado muito para ajudar esses pacientes. Então, no caso aqui em questão, o Maurício Tessi era esse companheiro que tinha artrite reumatoide, com crises ali agudas. Então ele fala que ele orava, sofria, esperava. A dor espraiava-se de um dos joelhos entumecido, assaltando o corpo, né? Porque ela pode acometer vários órgãos. A gente falou que mais frequentemente mão e punho, mas pode afetar outras articulações também. Acompanhando-lhe a mãezinha desencarnada, Dona Etelvina, que nos fora devotada amiga na terra, partilhávamos a oração, enquanto a equipe de enfermeiros espirituais atuava com recursos curativos do nosso plano de ação. Então a mãe dele, Dona Etelvina, já desencarnada, acompanhava que a luta, a trajetória dele aqui na terra, em oração, pedindo ali a ajuda para que ele se restabelecesse. Terminada a tarefa de auxílio, ergueu-se a velha amiga, a mãe, e perguntou respeitosamente ao dirigente da turma: meu amigo, posso, na condição de mãe, saber por que motivo tanta demora a definitiva recuperação do meu filho?
O interpelado, né, o instrutor, disse apenas: sem dúvida, né, a senhora pode saber. Aqui está o registro das reações dele nos últimos dias. E com a exatidão de um técnico no setor de trabalho que lhe é próprio, sacou da pasta a pequena folha de papel em que nos foi possível de imediato ler as seguintes indicações, simples e expressivas, que se interrompiam justamente no dia da nossa presença no quarto humilde. Enfim, eles tinham uma ficha ali, um relatório, né? Um prontuário em que trazia quem era esse paciente, o Maurício Tessi, que era o filho dela, e de que maneira ele estava reagindo ali. É como se fizesse um diário de como ele estava se sentindo e reagindo à doença. Então vamos lá. Nome: Maurício Tessi, 36 anos. Doença: providencial. Fase: experimentação. Mérito individual por serviços à comunidade até os primeiros sintomas da moléstia? Nenhum. Ele não tinha feito nenhum trabalho, nenhuma assistência ali à comunidade em que ele vivia. Motivo da doença: defesa contra obsessão e loucura. Então esse era o motivo da doença estar ali ativa. Auxílio a receber: vai receber socorro em bases de magnetismo curativo, somente para sustentação de forças orgânicas e alívio controlado, até a melhora espiritual positiva. Ou seja, o alívio definitivo do corpo estaria condicionado, atrelado à melhora espiritual positiva. História: os amigos e benfeitores do interessado, residente nas esferas superiores, depois de lhe endossarem, né, de autorizarem a presente reencarnação, observaram-lhe a tendência para estragar de modo completo a oportunidade recebida. Preocupados, solicitaram que ele seja mantido em condições enfermiças, conforme os remanescentes das dívidas kármicas que ainda carrega no extrato corpóreo. Então ele teve a bênção de renascer aqui na Terra, mas hora que ele renasce, eles vão percebendo ali uma tendência a comprometer por erros, por desequilíbrio, essa oportunidade. Então eles vão ali mantê-lo em certas condições de doença, né, para que ele não desperdice essa oportunidade que foi concedida a ele. E eles agiram assim para evitar-lhe a indesejável associação com espíritos infelizes, procedentes de existências passadas, caídos desde muito tempo em processos de vampirização e criminalidade, com os quais o beneficiário, né, o doente ali, vinha pouco a pouco se acomodando. Então eles vão fazer anotações do dia 4 a 28 de janeiro de 1967. Então nós vamos perceber que eles têm a data de observação, o estado físico, né, desse companheiro e quais as condições espirituais. Por exemplo, dia 4 de janeiro, estado físico, crise, condições espirituais, fé, oração e humildade. Então nesse dia 4, que ele estava em crise fisicamente, como é que ele estava espiritualmente? Diante dessa crise, ele estava ali orando, com humildade, com fé, pedindo para que ele se restabelecesse. Dia 5, melhora, condição espiritual, tranquilidade, mas teimosia. Dia 6, grande melhora, condição espiritual, agressividade, pensamentos escusos, obsessor esperto. Dia 7 de janeiro, crise, condição espiritual, obediência, conformação, gentileza. Dia 8, estado físico, crise aguda, elevação moral, prece. Então vejam sempre a data, o estado físico e como ele estava espiritualmente. Dia 8, então, crise aguda, elevação moral, prece. Dia 9, continua a crise aguda, nobres promessas de serviço ao próximo, altura mental, ou seja, pensamento elevado. Dia 10, melhora, estado espiritual, bom humor, mas rebeldia. Dia 11, grande melhora, intolerância, ideias menos dignas, obsessores atraídos. Dia 12, continua a grande melhora,
desequilíbrio, obsessores no aposento. Dia 13, crise, serenidade. Dia 14, crise agravada, emoções superiores. Dia 15, crise aguda, fé comovente, simpatia, generosidade. Dia 16, melhora, calma, mas irritação. Dia 17, grande melhora, pensamentos inconfessáveis, obsessores próximos. Dia 18, grande melhora, continua a grande melhora, obsessores dominando. Dia 19, crise, obsessores repelidos, afastados. Dia 20, crise aguda, confiança em Deus. Dia 21, continua a crise aguda, votos de trabalho, santificante, planos de caridade. Aquelas situações em que a gente fala, poxa, se eu melhorar, eu vou fazer algo de bom em favor de alguém, assim como eu estou sendo ajudado. Dia 22, melhora, marasmo, azedume. Dia 23, grande melhora, ideias lastimáveis, obsessores interessados. Dia 24, continua a grande melhora, obsessores na aura, obsessores ali em torno dele, causa interior. Dia 25, crise, brandura, confiança. Dia 26, crise aguda, afabilidade, benevolência. Dia 27, continua a crise aguda, doçura, lucidez, piedade para com os outros. Dia 28, continua a crise aguda, formosa renovação íntima, raios de luz em momentos de prece. Então ficou bem claro que nos momentos em que ele está bem, ele acaba se deixando levar ali por pensamentos, por atitudes difíceis. E voltando ali à doença, ele se apega ali a Deus, ele pede, ele ora com fervor. Então a gente foi acompanhando, essa relação do estado físico dele com as condições espirituais. E aí a irmã Etelvina, que a mãe, lembra que tinha perguntado por que o filho estava demorando tanto a recuperação, ela pegou aquela folha de anotação entre serena e triste e agradeceu ao prestimoso cooperador, aquele que havia mostrado para ela essa ficha. E ela diz: obrigada, amigo, Maurício é meu filho, mas antes, tanto ele e eu quanto vós somos filhos de Deus, e a lei do Senhor foi criada para o bem de nós todos. Em seguida, nosso grupo dispersou-se, mas permaneci longo tempo junto ao enfermo, tentando meditar em minhas próprias necessidades e aproveitar aquela lição. Então a mãe, ela diz que é filho dela, mas que o filho, como todos nós, estamos submetidos a essa lei de Deus, que é uma lei de bondade, mas também de justiça, que é uma lei de equilíbrio, mas é uma lei de conquista, de méritos, de acordo com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio merecimento. E que o filho dela está ali inserido nessas leis de equilíbrio, em que cada um tem ali que buscar a própria cura, a cura da própria alma através desse esforço. Então é uma lição importante que mostra aquilo que foi dito no início, que muitas vezes uma moléstia, uma doença, elas não são um castigo de Deus, mas elas têm uma função depuradora, uma função regeneradora. Quantas vezes alimentamos ali um orgulho excessivo, uma vaidade excessiva, nos julgamos ali criaturas que não precisamos de ninguém, e a doença nos faz ali perceber que nós precisamos do outro, precisamos de um médico, situações em que até para as necessidades mais básicas, mais simples, nós dependemos de alguém. Então a doença, se bem aproveitada, ela tem essa capacidade de ali nos fazer refletir. Quantas vezes nessa loucura que a gente tem na vida, a gente não para, a gente não pensa, a gente tem uma vida ali mecânica, agindo como um trator, até que uma doença nos coloca no hospital, no leito de uma UTI. É como se a vida dissesse: ou você para, ou você para. Então aquilo que parece uma desgraça, mas se bem aproveitado, são convites ali da vida, convites benditos para uma mudança de atitude, para uma reflexão, que talvez a gente tenha tido esse convite inúmeras vezes de uma maneira saudável, de uma maneira benéfica, agradável, e nós não acordamos. E às vezes a doença, ela tem isso,
Enfim, fica aí então essa lição para nossa reflexão. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Acredito que estejamos buscando mais momentos de reflexão, mas que esses possam refletir-se no nosso comportamento, especialmente em nossos lares, para que possam estender-se, alcançando a outros tantos. Kardec dedicou muitos espaços aos ensinamentos da prática da caridade, e no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Que esse retorno ao lar possa ser aproveitado por nós para entendermos que nossa família merece o melhor que possamos fazer. Atentos a esses 3 pontos: benevolência, indulgência e perdão. Mesmo com muitos já estando no trabalho, muitos nem chegaram a parar, outros que se preparam para retornar ao trabalho, o tempo dedicado à família continuará sendo maior, porque todos que querem bem aos seus, tão logo terminem as atividades, retornarão ao lar para não expô-los a riscos desnecessários. E que possamos ter em mente esses 3 pontos fundamentais que devem nortear os passos onde estivermos. E Kardec amplia essa resposta. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça por humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E no livro Vozes do Grande Além, através da psicofonia do Chico, temos um depoimento que nos traz profundas reflexões. Chama-se Ato de Caridade. Em nossa reunião da noite de 7 de junho de 1956, nossos benfeitores trouxeram-nos ao recinto o espírito de A.C., que nos contou a sua significativa experiência aqui transcrita. Oxalá possa ela acordar-nos para mais ampla exatidão no desempenho de nossos compromissos, na esfera da caridade, que realmente, seja onde for e com quem for, é nosso simples dever. Espiritismo. Sou espírita. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Contudo, quase sempre chegamos a perceber-lhes o divino significado depois da morte, com o desapontamento de uma pessoa que perdeu o trem para uma viagem importante, guardando inutilmente o bilhete na mão.
Utilizei-me de um corpo físico durante 55 anos, na derradeira romagem física. Era casado, residia no Rio de Janeiro, mantinha a esposa e 2 filhas. Desempenhava a função de operoso corretor de imóveis e era espírita à maneira de tantos. Nunca me interessei por qualquer meditação evangélica. Não cheguei a conhecer patavina da obra de Allan Kardec. Entretanto, intitulava-me espírita. Frequentava sessões, aplaudia conferencistas, acompanhava as orações dos encarnados e as preleções dos desencarnados com a cabeça pendida em reverência. Todavia, encerrados os serviços espirituais, tinha sempre afeiçoados no recinto, a quem oferecer terras e casas, a quem vender casas e terras. E o tempo foi passando. Cuidava devotadamente do meu conforto doméstico. Meu rico dinheiro era muito bem empregado. Casa bem posta, mesa farta, tudo do bom e do melhor. Às vezes, um companheiro mais persistente na fé convidava-me a atenção para o culto do Evangelho no lar. Mas eu queria lá saber disso. A meu ver, isso daria imenso trabalho. Minha mulher dedicava-se à vida que lhe era própria. Minhas filhas deveriam crescer tão livremente como desejassem. E qualquer reunião de ordem moral em minha casa era indiscutivelmente um tropeço ao meu bem-estar. E o tempo foi passando. Fui detentor de uma bronquite que me recebia a melhor enfermagem. Era o dodói de meus dias. Se chamado a qualquer atividade de beneficência, era ela o meu escolho. Era ela o meu grande escolho. No verão, estimava a sombra e a água fresca. No inverno, preferia o colchão de mole e o cobertor macio. E o tempo foi passando. Sessões semanais bem frequentadas, orações bem ouvidas, negócios bem feitos. Aos 55 anos, porém, um edema do pulmão arrebatou-me o corpo. Francamente, a surpresa foi grande. Apavorado, compreendi que eu não merecia o interesse de quem quer que fosse, a não ser das entidades galhofeiras que me solicitaram a presença em atividades criminosas que não condiziam com a minha vocação. Entre o centro espírita e o lar, minha mente conturbada passou a viver uma experiência demasiado estranha. Em casa, outros assuntos não surgiam a meu respeito que não fossem o inventário para a indispensável partilha dos bens. E no centro, as entidades elevadas e amigas surgiam tão intensamente ocupadas aos meus olhos que de todo não me era possível qualquer interferência, nem mesmo para fazer insignificante petitório. Para ser verdadeiro, não havia cultivado a oração com sentimento, e por isso mesmo passei a ser uma espécie de estrangeiro em mim próprio, ilhado no meu grande egoísmo. Ausentando-me do santuário de minha suposta fé interiormente desapontado, encontrava o círculo doméstico e por vezes ensaiava na calada da noite surpreender a companheira com os meus apelos. Entretanto, nos primeiros tentames, senti tamanha repulsão da parte dela a exprimir-se na gritaria mental com que me induzia a procurar os infernos, que eu realmente desisti da experiência. Minhas filhas, visitadas por minha presença, não assinalavam de modo algum qualquer pensamento meu, porquanto se encontravam profundamente engolfadas na ideia da herança.
Não havia outra recordação para o carinho paterno que não fosse a herança, a herança, a herança. Passei a viver assim dentro de casa, à maneira de um cão batido por todos, porque, francamente, não dispunha de outro clima que me atraísse. Apenas o calor do meu lar sossegava minhas ânsias. Alguns meses decorreram sobre a difícil posição em que me encontrava. Alimentava-me e dormia nas horas certas, copiando os meus antigos hábitos. Certa noite, porém, tive tanta sede de espiritualidade, tanto anseio de confraternização, que vagueando na rua procurei o alto da Tijuca para meditar, chorar e penitenciar-me. Minhas lágrimas, contudo, eram dessa vez tão sinceras que alguém se compadeceu de mim. Surgiu-me à frente um irmão dos infortunados que com muita bondade reconduziu-me ao velho templo espírita a que antigamente me afeiçoara. Era noite avançada, mas o edifício estava repleto. Um mensageiro do plano superior dirigia a grande assembleia. E o enfermeiro que paciente me encaminhara, esclareceu-me que ali se verificava o encontro de um benfeitor do alto com os desencarnados que se caracterizavam por mais ampla sede de luz. Esse instrutor penetrava-nos a consciência, anotando o mérito ou o demérito de que éramos portadores para demandar a suspirada renovação de clima. Muitos irmãos eram ouvidos pessoalmente. Após 2 horas de expectativa, chegou minha vez. Pelo olhar daquele espírito extremamente lúcido, deduzi que nenhum pensamento meu lhe seria ocultado. Aqueles olhos varriam os mais fundos escaninhos do meu ser. Anotei meu problema. Desejava mudança. Ansiava melhorar minha triste situação. Perguntou-me o instrutor qual havia sido o meu modo de vida. Creio que ele não tinha necessidade de indagar coisa alguma. No entanto, a casa acolhia numerosos necessitados e, a meu ver, a lição administrada a qualquer de nós deveria servir a outrem. Aleguei preocupado que havia protegido corretamente a família terrestre e que havia preservado a minha saúde com segurança. Ele sorriu e respondeu que semelhantes mistérios eram comuns aos próprios animais. Pediu que, de minha parte, confessasse algum ato que pudesse enobrecer as minhas palavras, algo que lhe fosse apresentado como justificativa de auxílio às minhas pretensões de trabalho, melhoria e ascensão. Minha memória vasculhou os anos vividos inutilmente. Não encontrei um ato sequer capaz de alicerçar-me a esperança. Não que o serviço de corretor de imóveis seja indigno, mas é que eu capitalizava o dinheiro haurido em minhas lides profissionais, qual terra seca coletando a água da chuva, chupava, sem restituir gota alguma. Depois de agoniados instantes, lembrei-me de que, em certa ocasião, encontrara 3 amigos de nosso templo na Praça da Bandeira, a insistirem comigo para que lhes acompanhasse a jornada caridosa até um lar humilde na favela do Esqueleto. Fiz tudo para desvencilhar-me do convite que me pareceu aborrecido e imprudente. Mas o grupo, que se constituía de uma senhora e 2 companheiros, desenvolveu sobre mim tamanho constrangimento afetivo que não tive outro recurso senão atender à carinhosa exigência. Daí a alguns minutos, varávamos estreita choupana de lata velha, onde fomos defrontados por um quadro desolador. Pobre mulher tuberculosa agonizava. Nosso conjunto, entretanto, logo à chegada,
fragmentou-se, pois a companheira foi convocada pelo esposo ao retorno imediato, e o outro amigo deu-se pressa em voltar, pretextando serviço urgente. Não pude, todavia, imitar-lhes a decisão. Os olhos da enferma eram de tal modo suplicantes que uma força irresistível me fez dobrar os joelhos para socorrê-la no leito mal amanhado no chão. Perguntei-lhe o nome. Gaguejou e informou chamar-se Maria Amélia da Conceição. Seus familiares, uma velha e 2 meninos que se assemelhavam a cadáveres ambulantes, não lhe podiam prestar auxílio. Inclinei-me e coloquei-lhe a cabeça suarenta nos braços, tentando suavizar-lhe a dispneia. No entanto, depois de alguns minutos, a infeliz, numa golfada de sangue, entregou-se à morte. Senti-me sumamente contrafeito, mas para ver-me livre do quadro tão deprimente, pela primeira vez arranquei da bolsa uma importância mais alta, transferindo-a para as mãos da velhinha com vistas aos funerais. Afastei-me irritadiço e antes da volta à casa procurei um hotel para um banho de longo curso com desinfetante adequado. E no outro dia consultei um médico sobre o assunto com receio de contágio. O painel que o tempo distanciara assomou-me à lembrança, mas tentei sufocá-la na minha imaginação, pois aquele era um ato que eu havia levado a efeito constrangidamente, sem mérito algum, de vez que o socorro a Maria Amélia da Conceição fora simplesmente para mim um aborrecimento indefinível. Contudo, enquanto a minha mente embatucada não conseguia resposta, desejando asfixiar a indesejável reminiscência, alguém avançou da assembleia e abraçou-me. Esse alguém era a mesma mulher da triste vila do esqueleto. Maria Amélia da Conceição vinha em meu socorro. Pediu ao benfeitor que nos dirigia recompensasse o meu gesto, notificando que eu lhe havia ofertado pensamentos de amor na extrema hora do corpo e que lhe havia doado, sobretudo, um enterro digno com o preço de minha dedicação fraternal, como se a fraternidade algum dia houvesse andado em minhas cogitações. As lágrimas irromperam-me dos olhos, e desde aquela hora, para a felicidade minha, retornei ao trabalho, sendo investido na tarefa de amparar os agonizantes, tarefa essa em cujo prosseguimento venho encontrando abençoadas afeições, reerguendo-me para luminoso porvir. Bastou um simples ato de amor, embora constrangidamente praticado, para que minha embaraçosa inquietação encontrasse alívio. É por isso que, trazido à vossa reunião de ensinamento e serviço, sou advertido a contar-vos minha experiência dolorosa e simples, para reafirmar-vos o imperativo de sermos espíritas pelo coração e pela alma, pela vida e pelo entendimento, pela teoria e pela prática, porque em verdade, como espíritas, à luz do espiritismo cristão, podemos e devemos fazer muito na construção sublime do bem. Por esse motivo, concluo reafirmando: Espiritismo, sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Que Jesus nos abençoe. E assim, rogando a Deus que nos ilumine a todos para que haja o despertar, elevemos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Tenhamos uma noite de paz.